R$100. O site é para maiores de 18 anos e jogue com responsabilidade. A gente abre o Bate-Pronto Curitiba de hoje falando das negociações da volta do Nicão. Vincenzo Dalicani, boa tarde. Boa tarde, TT. Boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, o Atlético quer contar com o Nicão para a temporada de 2024. Furacão ainda está no mercado na busca por um ponta e é bom frisar, um retorno do Nicão não faz com que o Atlético desista da contratação, por exemplo, do Peterson, jogador da base do Flamengo. Viriam os dois neste caso, porque a transação do Nicão seria mais ou menos barata. Não dá pra dizer que é barato, mas também não seria algo que o Atlético teria que investir demais. Então o Furacão vai atrás do Nicão, oferece uma proposta de empréstimo ao São Paulo, que tende a aceitar, porque o São Paulo não quer contar com o Nicão para a temporada de 2024. É bom a gente relembrar, o Nicão sai do Atlético de graça, sem contrato, assina com o São Paulo até o final de 2024. E aí, nesse final de 2024, o contrato do Nicão acaba e aí o Atlético tenta um empréstimo que termina também no final de 2024. Então, dependendo de todo o desempenho do Nicão pelo Furacão, o Nicão poderia ser readquirido pelo Atlético de graça, porque não teria mais contrato com o São Paulo. Mas a situação é essa, o Atlético quer emprestar o Nicão, o São Paulo quer emprestar o Nicão e o Nicão quer voltar ao Atlético. Todas as partes estão felizes com o rumo que a negociação toma. Agora a questão é a negociação de valores entre Atlético e São Paulo. Por quê? Porque o São Paulo quer e se dispõe a pagar mais da metade do salário do Nicão caso encontre um time para emprestar. Isso é muito importante. O Nicão ganha quase R$1 milhão, algo em torno dos R$800 mil por mês no São Paulo. No Cruzeiro, o Cruzeiro pagava grande parte desse salário. A maior parte do salário o Cruzeiro que pagava. No Atlético, o Atlético quer pagar menos da metade. E o São Paulo, segundo informações aí da imprensa paulista, o São Paulo gostaria também, o São Paulo se disponibilizaria a pagar também uma parte desse salário, até mais da metade. Já tem informações lá em São Paulo de que o São Paulo poderia bancar 70% do salário do Nicão. Essas negociações vão ocorrer na próxima semana. Dirigentes de São Paulo e dirigentes do Atlético vão se reunir para tratar desse assunto. Mas o Nicão, a informação que a gente tem é que quer sim voltar e que está animado por uma volta ao Atlético em 2024. Que era R$800 mil o salário do Nicão? 800 mil, em torno disso, né? A gente não pode falar o número exato, mas em torno de R$800 mil. Que absurdo. Me desculpa. Mas assim, o Atlético não vai pagar 800 mil, tá muito acima do teto. Vai fazer negociação, o Vitinho trouxe os detalhes. Inclusive o Nicão saiu, né? Ele não renovou com o Atlético naquele momento em que ele saiu, justamente porque ele teve uma supervalorização do salário dele, né? E assim, pra mim essa negociação deveria ser fácil, porque o Nicão não mereceu ganhar R$800 mil nesses últimos 2 anos. 2 anos que ele tá fora? 2 anos que ele tá fora, desde 2021. Ele faz o gol da Sula e é vendido. Não é vendido, né? Vendido, acaba o contrato. Acaba o contrato, ele não foi vendido, né? Ele vai para vai fazer o pé de meia. Vai ganhar um salário bem maior. O Nicão recebeu R$800 mil com o desempenho dele em São Paulo e Cruzeiro? Não, claro que não. Mas quando assina, o Nicão não merecia receber esse tipo de dinheiro? Tanto que o Inter, eu lembro na época, o Inter tinha praticamente contratado o Nicão, tava certo. Sim. E aí o São Paulo, na última hora, na madrugada, de um dia pro outro, era numa sexta para um sábado, salvo engano, faz uma proposta muito maior pro empresário do atleta, o Paulo Pitombeira, e leva o jogador. Ele tava praticamente fechado com o Inter. Pra mim, R$800 mil de qualquer maneira é muito. Mas pra época, contexto, São Paulo que não ganhava títulos há anos, tava numa situação de... Depois, sem o Nicão, ganhou a Copa do Brasil agora, né? Seguiu sem ganhar em 22. Mas que tinha toda uma questão de apostar num cara vencedor, que tinha feito carreira no Atlético e conquistado títulos importantes, etc, etc. Aposta no Nicão como um cara pra chegar e pra assumir o meio campo. E o Nicão não passa nem perto disso. Nem titular direito ele foi de São Paulo. O Nicão joga com a 10 no São Paulo e joga com a 10 no Cruzeiro. No Cruzeiro, também, né? Sim. Os dois times. E aí vai pro Cruzeiro, num time que acaba de ser campeão da Série B, porque no São Paulo não deu certo, pra tentar retomar a carreira, e também não joga. Nicão, tanto que o Cruzeiro traz o Matheus Pereira depois, tudo bem, o Nicão passou machucado praticamente os 2 anos inteiros, teve problema de lesão. Ficar 2 meses afastado por lesão lá no Cruzeiro, né? E aí o Nicão também praticamente não joga, não consegue jogar. Qual o Nicão que vai ser o Nicão do Atlético?
tem toda a questão de ter a identificação com o clube, que isso ajuda. Vai ter carinho da torcida quando for entrar, quando tiver em campo, quando entrar no segundo tempo dos jogos e tudo mais. Mas não foi o que aconteceu com o Marlos, por exemplo? Eu vi nas redes sociais ontem, acho que 85% da torcida não aprova muito a volta dele. Inclusive o não tava ganhando no Instagram, salvo engano. Dá uma olhada, Mate, por favor, como é que tá lá. Aqui na nossa enquete, 55% estão gostando da volta dele, 45% não. Tá equilibrado. No Instagram acho que tava mais não. Eu tinha olhado agora há pouco ali fora. O João Paulo dizendo por aqui, o Nicão tá velho e ruim, não vale a pena. Valia mais apenas o Lucas Alter, que é melhor e não voltou. O Thiago Denis, Nicão e Pablo foram 2 grandes jogadores que o São Paulo não teve sucesso, saíram do Furacão e se afundaram na carreira. Sabe o que eu penso, Doc, sobre essa possível volta do Nicão? Pra quem pedia um retorno, uma reposição ao Vitor Bueno, o Nicão pode ser um jogador que tem bons números de construção de jogada e que é um bom finalizador, e um jogador que não vai tomar espaço de Bruno Zapelli e de Christian no meio campo, que pode jogar pelo lado direito. Então ele pode servir neste espaço de reposição ao Vitor Bueno. Pensando nesse time do Atlético, que daí poderia também ter o Nicão como uma opção no banco de reservas. Não gostaria de ver o Nicão titular no Atlético nesse momento, porque nos 2 últimos anos, nas duas últimas temporadas, não conseguiu estar em campo o suficiente para isso. Mas como opção no banco de reservas, como mais um atacante finalizador num time que sofre muito com isso, quem de atacante de lado de campo tem de finalizador no Atlético nesse momento? Ninguém. Não, peraí. De meia, você diz, não tem. Não, de lado de campo. Porque de lado você tem vários. Não, finalizador? Finalizador. Você não jogador tem nenhum. que finaliza muito bem. Você o não Nicão tem é nenhum. um jogador que finaliza muito bem. O Coelho vem pro Atlético como um bom Como um bom finalizador. finalizador, Só isso é que verdade. ele não conseguiu traduzir isso com a camisa do Atlético. Exatamente. Inclusive a participação do cavalo rampante, fala o bom filho a casa torna. Entre Nicão e Coelho, 1 milhão de vezes Nicão. E aí a questão é a seguinte, pra mim como opção no banco de reservas pode funcionar. O Nicão como uma característica diferente de que o elenco do Atlético carece nesse momento. Isso pode funcionar. Mas ele também não pode chegar para ser titular de um time do Atlético que investe muito na posição. Traz o Romeu Benítez, por exemplo, está para trazer o Peterson, por exemplo. Na verdade, o meu ponto de trazer ou não o Nicão é o quanto ele vai aceitar baixar o salário dele. Claro que com o Atlético não tem muita conversa, se não baixar o salário até um certo ponto não vai trazer, mas se ele bater o teto do Atlético, pra mim, não vale a pena. Essa questão do salário é importante. O Nicão não baixaria o salário, o Nicão manteria o salário que vem ganhando, só que o São Paulo pagaria uma parte, e aí uma boa parte, pelo que informam, e o Atlético pagaria uma parte menor. Então, por exemplo, o São Paulo poderia pagar mais da metade desse salário. E aí o Nicão... Mesmo assim, mais da metade desse salário, o Atlético pagaria 300 mil reais pro Nicão, por exemplo, dinheiro. Com o São Paulo pagando 500. E nesse ponto não vale. Claro, se o Nicão acabou o contrato dele com o São Paulo, está livre no mercado, poderia voltar pro Atlético? Beleza. Agora, meu problema é você pagar muito caro pro Nicão, você onerar sua folha salarial por um jogador que há pelo menos 2 anos não joga bem, e o Nicão já vivia uma fase de oscilação, num geral, e ele tá tendo muitas lesões, coisa que o Atlético sofreu muito ano passado, mas realmente, o argumento de ponta finalizador, o Atlético não tem, o Nicão e o Nicão fez muitos gols importantes pelo Atlético, inclusive gol de título. O Nicão foi titular absoluto do Atlético por um bom tempo. O Nicão é um ídolo do Atlético. Só que eu acho que no atual cenário, com esses valores praticados, eu acho demais. Com esse salário não dá. Entendeu? Mas vai negociar. O Atlético não vai pagar isso. Vai negociar, vai pagar 50% do valor. Mas 50% do valor é 400 mil. É praticamente o teto do Atlético. Eu sei. De cada vez. Você tá tratando de idolatria de um cara que pode voltar pra cá e onde ele foi feliz, onde ele teve sucesso, onde ele teve carinho e pode desempenhar um bom futebol. Por 400 mil eu volto pra creche, que eu era feliz lá no começo da minha vida. Dalk, eu não traria. Eu não traria. Por empréstimo de 1 ano, o jogador já mais de 30 anos, etc, o teto salarial do Atlético hoje, qual que é? Fernandinho é o jogador que mais ganha dinheiro no Atlético. Em torno de 400 a 500 mil reais. Por isso que eu tô falando, pra mim... É teto pra não jogar. Uma coisa é você... Mas há a possibilidade que